Namastê! Meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre comida aqui na Índia. Quando a gente fala sobre curiosidades em relação à Índia, as pessoas sempre perguntam muitas coisas e tem várias diferenças culturais, claro, entre a realidade que nós vivemos no Brasil e a realidade que se vive na Índia. Então, para esse vídeo, eu decidi trazer algumas curiosidades somente relacionadas à alimentação, porque em outros vídeos eu posso trazer outros temas, porque, gente, é muita diferença você viver num país tão diferente como a Índia. E a primeira coisa que é diferente e que muitas pessoas já sabem, mas algumas pessoas não sabem. Por exemplo, eu nas minhas primeiras viagens, quando eu vim para a Índia, eu não sabia que as coisas funcionavam desse jeito. Então a primeira curiosidade é comer com as mãos. Sim, aqui na Índia as pessoas comem com as mãos. E aí você pode estar se perguntando, mas que coisa horrível, comer com as mãos, que falta de higiene. Gente, na verdade, não é falta de higiene, porque você lava suas mãos antes de comer a sua comida. E aí tem algumas regrinhas também aqui, né? As pessoas só usam a mão direita para comer. Não é considerado bom você comer com a mão esquerda, porque a mão esquerda é a mão destinada a algumas atividades que não são tão limpas. Outra coisa que é curioso, mas eu vou falar disso em outro vídeo, é que as pessoas não usam papel higiênico na Índia e as pessoas se lavam, então elas usam a mão esquerda para se lavar, mas eu entro em detalhes em outra oportunidade, não nesse vídeo. Mas a gente vai se ater aqui à mão direita, que é a mão de comer. Então essa é uma coisa muito interessante, né? Por que os indianos comem com as mãos? Eu fiz um vídeo especial para vocês só sobre esse assunto de comer com as mãos e também de sentar com as pernas cruzadas. Então, essa é uma posição que as pessoas usam para se alimentar. Claro que é uma curiosidade, mas não são todos os indianos que fazem isso. Lembrando, isso é muito importante, porque hoje em dia as coisas não são exatamente as mesmas em todas as casas, em todas as famílias. Cada um faz conforme acha conveniente para sua família, né? Então, obviamente que aqui na Índia tem os talheres, as pessoas usam talheres também. Algumas pessoas preferem comer com as mãos, porque na verdade, como que é composto o alimento aqui na Índia? Então essa aqui já é uma segunda curiosidade, né? Os pratos, né, da Índia não é o arroz e feijão que nem a gente tem no Brasil. A alimentação é bem diferente e dependendo dos estados, ela muda bastante. Então mais pro norte, a gente vai encontrar alguns pratos, por exemplo, butter chicken, que é um frango na manteiga muito famoso, um prato muito famoso, que se come, um molho, né, de frango que se come acompanhado do chapati, que é aquele pãozinho, ou do naan, que também é um outro tipo de pãozinho que a gente tem muito comumente aqui na Índia. Aqui na minha região, a gente usa muito a lentilha amarela, né, o dal. A gente faz um molho de lentilha junto com algum acompanhamento, como um vegetal, também o chapati, o arroz, alguns outros acompanhamentos. Mais para o sul da Índia, as pessoas comem muito arroz, muitas vezes não se come o chapati, come somente o arroz com os molhos. Então é uma alimentação super variada. A alimentação aqui na Índia não é a mesma em todas as regiões, porém essa alimentação é muito condimentada. Terceira curiosidade, você já deve ter ouvido falar que na Índia a comida é muito apimentada, não é mesmo? Mas não é só apimentada, ela é condimentada, ou seja, tem muitos condimentos, muitas especiarias na composição da comida todos os dias. E essas especiarias, esses condimentos, eles têm um motivo de ser, eles têm uma razão. Tudo isso faz parte da medicina preventiva. A medicina preventiva é a alimentação que a gente come e que faz bem para o corpo, ou seja, você não vai precisar
precisar tomar um remédio depois, você não vai ficar doente. Por quê? Porque você está comendo de maneira correta. E uma coisa interessante é a gente saber que aqui na Índia, as especiarias, elas são famosas no mundo inteiro, porque a Índia é o maior produtor de especiarias do mundo e também o maior exportador de especiarias. Então, as especiarias fazem parte do dia a dia da Índia, né? Os indianos, eles consomem extremamente muitas especiarias. Fiz até um vídeo para vocês sobre as masalas, falando um pouco sobre as propriedades medicinais de cada ingrediente das masalas. Estou deixando aqui nos cards para vocês. Outra coisa em relação à alimentação é que as pessoas pensam que a maioria dos indianos são vegetarianos, assim como eu pensava que a maioria dos indianos eram vegetarianos, mas na realidade isso não é assim, não. Acredita-se que 40% aproximadamente dos indianos são vegetarianos, mas não é uma conta exata, gente. Ninguém sabe exatamente essa porcentagem. Mas a ideia de que a maioria dos indianos são vegetarianos parece que é errada, né? Então, os indianos, eles comem carne, sim. Que tipo de carne? Em alguns estados da Índia é proibido o consumo de carne bovina. Então, que carne esses indianos consomem? Eles comem carne de frango, eles comem carne de cabrito, eles comem ovos, peixes. E aqueles estados onde são permitidos, alguns estados no sul da Índia é permitido que se coma carne bovina, então a carne bovina também é consumida. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês do Resron, que ele é indiano, que mora no sul da Índia, casado com uma brasileira que fala super bem o português, e ele contou pra gente mais ou menos como é que funciona essa questão da carne na Índia. Eu achei bem interessante colocar para vocês. Então, em cada região da Índia, a alimentação é bem diferente e os pratos internacionais, eles não são muito populares para a maioria da população. Então, por exemplo, quando eu vim morar na Índia, às vezes eu tinha vontade de fazer uma macarronada, por exemplo, mas macarrão ou macarronada não é considerado uma alimentação, por exemplo, para almoço e jantar. E não é considerado uma alimentação saudável, por exemplo. É mais como um fast food, pizza, macarrão. Então não se come esse tipo de coisa na hora do almoço ou do jantar. Claro, para as pessoas mais tradicionais, porque as pessoas mais modernas, elas obviamente não tem problema nenhum. Macarrão aqui na Índia é aperitivo, gente, não é prato principal, não. Então aqui a gente tem aperitivo que é paneer. Paneer é um queijo indiano. Esse aqui é o molho chinês. E aqui nós temos um prato de macarrão. Ele está sendo compartilhado porque é um aperitivo. Aqui em casa, o meu esposo já não gosta muito do macarrão na hora das refeições principais. Mas, como ele casou, né, com uma descendente de italianos, algumas vezes, obviamente, a gente tem uma super macarronada de almoço ou de jantar aqui em casa. E é interessante que a primeira vez que o meu esposo foi para o Brasil, juntamente com a Munu, com a minha filha indiana, ela tinha 5 anos na época. E ela sempre perguntava para ele: quando é que a gente vai comer comida? A gente só tá comendo nasta. Nasta significa lanchinho, um petisquinho. Então ela queria saber quando é que eles iam comer comida de verdade, né? Porque foi pro Brasil, estavam comendo pizza, macarrão, estrogonofe, coisas que não são parte da alimentação diária dos indianos. E como alguns indianos comem com as mãos, essas mãos também têm que ser higienizadas depois da comida. Para isso, a gente lava as mãos depois de comer quando a gente está em casa. Porém, quando se está num restaurante, existe uma facilidade para os clientes do restaurante, que é um bowl, um potinho, né, que se traz com água e uma rodelinha de limão. Você sabe para que serve isso aqui?
Isso aqui, gente, é servido no final das refeições, quando a gente come aqui na Índia, num restaurante. Isso aqui não é de beber. Esse potinho aqui, esse bowl, é pra lavar as mãos. Tem um pedacinho de limão. Então a gente aperta o limão. E a água é quentinha para tirar a gordura. Então limão, água quente, faz uma bela de uma limpeza aqui nas mãos, porque a gente come com a ponta dos dedos. E é muito interessante isso, porque muitas pessoas acabam passando por algumas gafes, assim como eu quase passei por uma gafe na minha primeira viagem à Índia. Quando eu cheguei na Índia e eu fui para um restaurante e no final da minha alimentação chegou aquele bowl com um limão dentro. Então, quando eu vi, eu pensei que era para beber, né? A gente olha, é tão bonitinho, né? Tem um limãozinho dentro, a gente pensa que é, sei lá, uma sopinha, alguma coisa assim. E eu imaginei que fosse para beber, mas aí eu observei, né, como eu estava atenta o tempo todo ao que estava acontecendo ao meu redor, eu observei que as pessoas que estavam do meu lado estavam lavando as mãos. Então, eu falei, ufa, isso aqui não é para beber, né? Mas já aconteceu muitas vezes de pessoas desavisadas beberem aquela água que na verdade era para lavar as mãos. Outra coisa interessante é que na Índia, arrotar não é considerado falta de educação. Então, se você estiver perto de um indiano e ele arrotar, você vai ver que ninguém vai colocar as mãos na frente ou pedir desculpas. Eles simplesmente vão arrotar. E isso é algo que às vezes é um choque de cultura e choque de diferença, assim como aconteceu quando eu vim morar na Índia, né? Eu sempre acostumei o Jonathan, né, o meu filho, a não arrotar alto. E aí, de repente, ele via outras pessoas fazendo e sempre ficava perguntando, mas por que se outras pessoas podem fazer? Então aqui em casa eu sempre procurei educar os meus filhos de maneira a não arrotar alto e graças a Deus eles seguem as minhas instruções. Porém, quando a gente vai em algum restaurante ou na casa de outras pessoas, a gente vê que a realidade é diferente. E é claro que a maioria das coisas que a gente aprende aqui na Índia e do que acontece aqui na Índia, elas têm uma razão científica para acontecer, né? Então, quando as pessoas arrotam, é um sinal de que elas já estão satisfeitas e que você tem que parar de comer naquele momento. Então, arrotou, parou de comer. E tem também a questão da bebida alcoólica, gente. Aqui na Índia é diferente. Na maioria da Índia, a bebida alcoólica não é considerada com muitos bons olhos pela população, não, sabe? E a venda de bebidas alcoólicas também é restrita. Você não vai encontrar bebida alcoólica como a gente encontra no Brasil em qualquer lugar. Tem os lugares específicos que têm autorização para vender bebida alcoólica e alguns restaurantes também que tem que ter a licença especial para fazer venda dessas bebidas. Outra questão, os impostos sobre essas bebidas também é bem mais alto. Então a bebida alcoólica aqui na Índia é muito mais cara comparando-se com a bebida alcoólica no Brasil. E o jeito de beber também é diferente. Uma cervejinha, tudo bem, é normal, se bebe como se bebe em qualquer lugar. Mas outras bebidas, por exemplo, como uísque, como rum, se bebe com água. Sim, você vem com um copo assim, desse tamanho, enorme, você coloca um pouquinho de bebida e o resto você preenche com água. Eu achava isso super estranho quando eu cheguei aqui, eu falava, meu Deus, mas por que as pessoas estão colocando água na bebida? Mas isso aqui é super comum, a gente vai no restaurante, o garçom ele traz a bebida e traz a garrafa de água, então a pessoa coloca lá o tanto de água que ela quer e ela dilui aquela bebida e vai bebendo desse jeitinho.
Claro que eu não estou generalizando, né, gente? Em nenhum momento, em nenhuma curiosidade aqui desse vídeo eu tô generalizando. Então, algumas pessoas sim vão tomar com gelo, algumas pessoas não vão colocar água, mas eu estou falando o que eu estou acostumada a ver. E eu falei pra vocês, né, que bebida alcoólica não é muito bem vista. Então, alguns homens, eles não tomam bebida alcoólica na frente das suas famílias. Eles se reúnem em outros lugares e não vêm dentro de casa para beber. Então é sempre algo que a gente dá muita risada. Aqui em casa, por exemplo, meu marido bebe. Se tem alguma garrafa de bebida e chega alguma visita, ele esconde a garrafa para ninguém ver que ele bebe, porque pode parecer meio indelicado para algumas pessoas que não têm esse costume. E outra curiosidade, né? As pessoas sempre falam, ai, na Índia não tem higiene, não tem higiene. Gente, eu já falei isso várias vezes e é assim, né? A gente tem higiene quando a gente tem condições, quando as pessoas têm uma educação para higiene, elas aprendem aquilo. Quando elas não têm condições ou não aprendem aquilo ou vivem no meio da pobreza, as coisas realmente são desse jeito, né? Não tem higiene. E uma coisa que se usa muito aqui na Índia é o jornal na comida. Por exemplo, você vai comer alguma coisa, as pessoas pegam um pedacinho de jornal e coloca certo alimento, salgadinho, qualquer coisa ali para você comer como se fosse um guardanapo. E quando eu vim morar na Índia, que eu via, né, esse tipo de coisa, eu pensava, meu Deus, eu nunca vou comer num pedaço de jornal. Mas, obviamente, paguei a minha língua, né, porque várias vezes eu já fui em algum lugar que eles serviam no jornal e eu comi no jornal. Claro que a gente faz o possível para evitar de comer no jornal, porém, se tem algum lugar que a gente não tem opção, a gente vai comer e pronto, fazer o quê? Mas o jornal não é somente utilizado como guardanapo, não. As indianas adoram colocar jornal em tudo, nas prateleiras da cozinha, prateleiras do guarda-roupa, embrulhar tudo quanto é tipo de coisa com jornal, enfim. Jornal aqui na Índia é 1001 utilidades. E é isso aí, minha gente. Gostaram dessas curiosidades aqui da Índia? Você já conhecia alguma? Você não conhecia alguma? Tem mais alguma curiosidade sobre comida que você gostaria de saber aqui na Índia? Ah, eu acabei de lembrar de uma. Aqui na Índia, se você não colocar pimenta na comida, a comida não tem graça. O meu marido mesmo fala pra minha mãe assim, ele fala, pimenta é vida. Ela fica até animada, ela fala, ai, eu tenho que comer pimenta. Porque pros indianos, pimenta é vida. Você coloca aquela sensação que a pimenta dá, né? Às vezes os indianos, eles estão comendo e o olho escorre, né? O nariz, tudo escorre quando você come pimenta. Eu mesma aprendi a comer pimenta aqui na Índia. Então, pros indianos, se não tem pimenta, não tem graça. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir e namastê!